Questão número 4. A prova de 400 metros planos exige um esforço muscular intenso, o que pode levar à formação de ácido lático, CH3CHOHCOOH, que em excesso causa dores musculares e cansaço. 4.1. A figura 3 representa um modelo tridimensional da molécula de ácido lático, na qual todas as ligações são covalentes, simples ou duplas. Comparada com a ligação simples CO, a ligação dupla CO apresenta A. Maior ou menor energia de ligação e maior ou menor comprimento de ligação. E aqui nesta questão, basicamente só temos que ter cuidado com o português. Comparada com a ligação simples CO, a ligação dupla apresenta maior ou menor, Ou seja, nós queremos comparar a dupla com a simples. Eles alteraram a ordem com que as coisas aparecem aqui na frase e dá a sensação que é ao contrário. Portanto, cuidado com essas situações. Em relação à ligação simples, a ligação dupla apresenta maior energia, portanto, quanto mais pares de elétrons partilharmos, maior vai ser a energia de ligação, e isso vai fazer com que os núcleos fiquem mais próximos um do outro e, portanto, o comprimento de ligação é menor. Portanto, na versão 1 vamos responder a hipótese D, e quem realizou a versão 2 é a A. 4.2. A produção de ácido lático pode provocar uma descida de pH muscular. Quando a uma determinada temperatura o pH diminui em 0,5, a concentração de H3O mais aquoso aumenta aproximadamente para o triplo ou para o dobro, ou diminui aproximadamente para um terço ou para metade. Então, em primeiro lugar, se o pH diminui, a concentração de H3O mais tem que aumentar necessariamente. Portanto, aí já temos aqui duas opções eliminadas. Agora, temos só que ver se aumenta para mais ou menos o dobro ou para mais ou menos o triplo. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o nosso pH inicial vai ser designado por X e o nosso pH final vai ser X, que depois vai diminuir 0,5, portanto X menos 0,5. E nós sabemos que o pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3O+, e que, em consequência desta igualdade, sai daqui que a concentração de H3O+ é igual a 10 elevado a menos pH. Isto tem a ver com as regras dos logaritmos, se ainda não dominam. Portanto, espero até 12º. Portanto, só tem que saber que estas duas fórmulas separadamente. E agora, a partir daqui, vamos fazer o seguinte. H3O+ final sobre inicial. Vamos fazer H3O+ final. A razão, vamos comparar com a concentração de H3O+ inicial. E para o final temos uma concentração que é dada por 10 elevado a o menos pH final, que é X menos 0,5, menos, a parênteses, esta coisa toda, X menos 0,5, sobre 10 elevado a menos pH inicial, que é apenas X. A partir daqui são as regras de potências. Ora bem, aqui fica 10 elevado a menos X mais 0,5 sobre 10 elevado a menos X. Depois fica cá em cima, 10 elevado a esta coisa toda, vou separar e fica 10 elevado a menos X vezes 10 elevado a 0,5. Okay? Se eu quiser fazer esta multiplicação, dou a base comum e somo os expoentes, que é o que já está aqui, não é? Isto tudo dividir por 10 elevado a menos x. É claro que como isto está a multiplicar, este 10 elevado a menos x já pode cortar com isto. Isto dá 10 elevado a 0,5. Agora vamos à calculadora buscar uma aproximação de 10 elevado a 0,5. Ora, isto está aproximadamente 3,1622. Ok? Ora, o que é que isto significa então? Significa esta coisa a dividir por esta dá 3, portanto vamos dizer aproximadamente 16. Fica que a concentração de H3O+ final é igual a 3,16, etc, vezes a concentração de H3O+ inicial. Então aumenta de facto para aproximadamente o triplo. Agora, se acharem este procedimento complicado, bom, também não há problema porque é uma escolha múltipla e, portanto, nós podemos remediar um bocadinho fazendo, portanto, não com tanta segurança, mas ainda assim vamos experimentando coisas a ver se realmente a coisa pega. Ou seja, vamos fazer basicamente isto, mas em vez de estarmos aqui a resolver aqui estas coisas com o X, vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar alguns valores para o pH. Portanto, vamos fazer aqui um pH inicial de, digamos, sei lá, qualquer coisa, 6,0 e um pH final
Agora vai diminuir 0,5. Agora, se eu escolhi este, agora este tem que ser 6,0 menos 0,5, ou seja, 5,5. Vamos fazer isto aqui, a ver o que é que dá. Fica concentração de H3O mais final sobre H3O mais inicial vai ser 10 elevado a menos 5,5 sobre 10 elevado a menos 6,0. Ora, isto dá 10 elevado a menos 5,5 é este menos este. Portanto, menos 6,0, ou seja, mais 6,0. Agora, menos 5,5 mais 6,0. Isto dá 10 elevado a 0,5. Né? Se é preciso calculadora nenhuma. E chegamos à conclusão que isto é aproximadamente 3,16, etc, etc, na máquina. Ok? Agora, o problema que sai daqui é o seguinte. Bom, para estes dois valores de pH resultou. Será que resultava também para outros dois valores quaisquer de pH? Bom, vamos fazer mais uma tentativa. Portanto, em princípio, daqui vamos mais ou menos conseguir estabelecer um padrão. Vamos dar aqui um pH. Vamos fazer uma coisa muito alcalina. Vá aqui um pH inicial de 12,0 e um pH final. Agora tem que ser 12,0 menos 0,5. Portanto, agora 11,5. Ok? Também fica aqui então a razão entre as concentrações de H3O+. Portanto, a concentração de H3O+ final fica 10 elevado a menos, final 11,5 sobre 10 elevado a menos 12,0. Isto vai dar 10 elevado a menos 11,5 mais 12,0 e portanto, isto aqui continua a ser 0,5. Isto continua a ser 10 elevado a 0,5 e vai-nos conduzir então aqui para este 3,16, etc, etc. Ou seja, aproximadamente o triplo. Portanto, era uma forma alternativa de ir lá. A partir daqui, se ainda não tiverem a certeza, tentam com mais dois valores de pH. Portanto, em princípio, se começa a dar para 2, para 3 valores quaisquer escolhidos aleatoriamente, em princípio vai dar para todos, sem segurança máxima, mas pronto, em princípio é isso que vai acontecer. Mas vai ser já uma escolha mais educada do que propriamente escolher assim aleatoriamente. Então, assim, em resumo, vamos responder que o pH aumenta aproximadamente para o triplo, o que aqui nesta versão corresponde à opção A, e para quem fez a versão 2 é a opção D. Vamos então para a 4.3. O ácido lático é um ácido monoprótico que se ioniza parcialmente em água de acordo com a equação, esta que está aqui no ecrã. À temperatura de 25 °C, a constante de acidez, Ka, é 1,88 vezes 10 a menos 4. Num laboratório, encontra-se um frasco que apresenta um rótulo manuscrito ácido lático aquoso, pH 2,65. Para confirmar esta informação, foi retirada do frasco uma amostra de 50,00 ml da solução de ácido lático e foi feita uma titulação com uma solução padrão de NaOH de concentração 1,00 vezes 10 a menos 2 mol por decímetro cúbico, tendo-se gastado 11,20 ml até se atingir o ponto de equivalência. Determina o pH da solução de ácido lático a 25 °C, mostrando que o valor apresentado no rótulo está incorreto. Apresente todos os cálculos efetuados. Ok, então vamos lá a isso. O que nós queremos é saber um pH. Nós queremos calcular um pH. Portanto, pH desta solução aqui tem menos logaritmo da concentração de H3O+. Esta concentração de H3O+ aqui. Pronto. Agora nós não temos isto. Mas nós estamos aqui a verificar da nossa equação que isto é tudo coeficiente estequiométrico 1. Este ácido é monoprótico, fantástico. E o que nós agora queremos fazer é o seguinte. Se eu conseguir ir buscar a concentração disto, em princípio há de ser a mesma concentração disto. Só que não é, porque este ácido aqui é um ácido fraco. Se fosse um ácido forte, tudo bem. Portanto, tudo o que está aqui iria reagir com a água e ia transformar-se, ou portanto, a praticamente totalidade, mas neste caso isso não vai acontecer. Então vamos lá com passinhos muito pequeninos. O que nós vamos ter que fazer é o seguinte: de qualquer forma nós vamos buscar esta concentração através da titulação, porque nós fizemos aqui uma titulação. Vamos fazer isso só como cálculo auxiliar, depois já vamos ver o que é que nós vamos fazer de seguida. E numa titulação o que nós temos é que o número de mol de ácido é igual ao número de mol de base. Portanto, isto aqui tendo em consideração que os coeficientes estequiométricos são todos 1. E uma vez que o número de mol é igual à concentração vezes o volume, fica a concentração do ácido vezes o volume do ácido igual à concentração da base vezes o volume da base. O que é que nós temos e o que é que nós não temos? Nós temos este volume de ácido que nos é dado, que é 50,00 ml. Nós vamos converter para decímetro cúbico. Portanto, este 50,00 ml é a mesma coisa que 50,00 centímetro cúbico.
E agora vamos passar para decímetro cúbico, fica 50,00 vezes 10 a menos 3 decímetro cúbico, ou então fica só 5,000 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. Vamos introduzir aqui no volume do ácido. Isto é do ácido. Para a base, que é o titulante, portanto, isto aqui é o titulado, esta base vai ser o nosso titulante neste caso. Vamos deixar cair gotinhas de base no nosso ácido cá em baixo, que é até ocorrer a neutralização. Para a base temos que o volume de base vai ser o volume de ácido. Vou já converter para decímetro cúbico, fica 1,120 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. E a concentração da base 1,00 vezes 10 a menos 2, isto já vem mol por decímetro cúbico. Portanto, introduzindo os valores aqui na nossa equação fica, portanto, aquilo que nós vamos buscar é a concentração do ácido, deste ácido aqui, já vamos relacionar aqui com a concentração do H3O+, e vai ficar que a concentração do nosso ácido vai ser a concentração da base vezes o volume da base sobre o volume do ácido, e isto vai ser então 1,00 vezes 10 a menos 2, portanto, aqui da concentração, depois para o volume vezes 1,120 vezes 10 a menos 2, isto vai tudo a dividir por 5,000 vezes 10 elevado a menos 2. Introduzir tudo isto na calculadora e vamos tirar daqui 2,24 vezes 10 a menos 3 mol por decímetro cúbico para a concentração do nosso ácido, o ácido lático. E como eu estava a indicar há pouco, esta concentração deste ácido lático também seria a mesma concentração que o H3O+, se isto fosse um ácido forte, e já podemos calcular o pH. Como isso não é o caso, como é um ácido fraco, então vamos ter que ir lá pela constante de acidez. Então, por isso é que nos dão a constante de acidez. A nossa constante de acidez vai ser a concentração, portanto, daqui dos reagentes, portanto, CH3, CHOH, COO- no equilíbrio, portanto, isto é o nosso íon lactato, vezes H3O+ em equilíbrio, e tudo isto é, então, a dividir pela concentração do ácido CH3, CHOH, COOH em equilíbrio, portanto, o ácido que acabou por não se ionizar. E esta constante de acidez é de, portanto, constante de acidez 1,38 vezes 10 a menos 4. E agora, basicamente, é só substituir esta concentração aqui e ir buscar a concentração H3O+. Só que agora temos aqui um outro problema, que é esta concentração aqui. Portanto, o que se passou é o seguinte. Tínhamos esta solução assim. Tínhamos aqui uma solução grande em que isto aqui eu vou substituir só por A de ácido. Temos aqui uma solução aquosa, temos aqui ácido, que não está ionizado, não está nesta forma. Depois temos aqui os íons negativos, o íon lactato aqui no meio, em muito menor quantidade do que isto, mas pronto, aqui o H3O+ aqui no meio, portanto, como sinal mais. Temos isto tudo. A base, o NaOH, que nós titulamos aqui o ácido, vai reagir com estes íons, portanto, este Na+, vai reagir com estes íons aqui lactato, e depois aqui vai dissociar este ácido carboxílico, vai tirar este H depois vai reagir com a água, com o OH- e vai formar água, e depois fica aqui este íon lactato que vai também reagir com o Na+, vai tudo reagir com o Na+, e este OH- depois vai reagir então com este H+. Portanto, toda esta concentração aqui é de isto mais isto que existia no início quando eu coloquei este ácido em solução aquosa. Mas as concentrações que nós temos aqui são para o equilíbrio. Portanto, agora temos que andar a fazer aqui aquela tabelazinha habitual. Então, vamos ver aqui. Início, variação e equilíbrio. E vamos fazer aqui uma tabela com... ok, isto agora vai custar um bocadinho, porque isto agora custa bastante a escrever, mas pronto, vá. CH3, CHOH, COOH, é o nosso
reagentes, a água não vale a pena, porque não vale a pena falar concentrações de CH3, CHCOO menos, portanto, e o H3O mais para aqui, ok, muito bom. Então agora nós temos, isto aqui era a concentração de ácido inicial, desde aqui era 2,24 vezes 10 a menos 3 mol por centímetro cúbico. Quando é que eu tinha no início, quando eu coloquei este ácido em solução aquosa? Aqui tinha 0 e aqui tinha 0 disto. Okay? Depois a variação vai ser, atendendo a esta aqui é o motivo da reação, que é 1 para 1 para 1 para 1, tudo que eu gastar disto, tirar daqui, eu vou colocar aqui e aqui. Portanto, aqui vou tirar X, aqui vou acrescentar X, ou mais X, se quiserem, e aqui X também. Okay? Ou seja, em equilíbrio que eu tenho esta concentração inicial de 2,24 vezes 10 a menos 3 menos x. Aqui tem 0 mais x, tem x, e aqui tem x também. E isto então aqui, nós queremos ir buscar aqui este x, porque este x é que vai dar então aqui a concentração de H3O mais no equilíbrio. Ok? Então vamos lá, começar a substituir coisas. Então, esta constante de acidez eu vou substituir por 1,38 vezes 10 a menos 4. Isto vai ser igual a quê? Ok. Então, o mesmo coeficiente estequiométrico aqui, portanto, esta concentração é a mesma que esta, que é x, em equilíbrio. Então, portanto, fica x vezes x, x ao quadrado. Isto vai dar mais uma quadrática. E cá em baixo fica esta concentração aqui, em equilíbrio, que é 2,24 vezes 10 a menos 3 e agora menos x. Ok. Agora o que a gente faz? Agora, a partir de agora é matemática. Isto vai para aqui a multiplicar, fica 1,38 vezes 10 a menos 4, abre parênteses, 2,24 vezes 10 a menos 3 menos x é igual a x ao quadrado. Vamos fazer, sei lá, esta distributiva. Vai ficar, ora, estes dois aqui, vai dar 3,09 vezes 10 a menos 7, menos este vezes o menos x fica 1,38 vezes 10 a menos 4x. E isto vai ser igual a x ao quadrado. Agora vou passar tudo aqui para o outro lado, aqui fica 0 e depois vou já trocar. Fica então x ao quadrado mais 1,38 vezes 10 a menos 4x menos 3,09 vezes 10 a menos 7 E isto vai ter tudo igual a 0. Menos 7. Ok. Assim, basicamente eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, ou seja, vou pôr isto na calculadora e vou buscar os zeros para ir buscar as soluções desta equação. E para a partir daqui temos estes dois zeros, mas não vale a pena considerarmos o x negativo, porque é uma concentração e concentrações não são negativas, portanto vamos indicar então que a concentração de H3O+, em equilíbrio vai então ser estes 4,91 vezes 10 a menos 4, e isto vem em mol por decímetro cúbico. Agora sim, vamos então ao nosso cálculo final. Portanto, ainda não está feito. Nós queremos o pH. Nós queremos calcular o pH desta solução, ou seja, menos logaritmo de esta concentração aqui, 4,91 vezes 10 a menos 4. E vamos dar aqui duas casas decimais, 3,31. Ok? E isto é de facto diferente do valor de 2,65 que tinha indicado no rótulo. Portanto, isto é o pH do rótulo e, portanto, o pH do rótulo não está correto. Vamos então para a conta ponto 4. Associe cada um dos átomos no estado fundamental apresentados na coluna 1 à afirmação correspondente apresentada na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. E a afirmação número 1 diz: possui 3 orbitais totalmente preenchidas. Isso é um convite a fazer as configurações eletrónicas de cada um dos elementos. E vamos lá ver então qual é o que possui 3 orbitais completamente preenchidas. Aqui temos a 1s2, a 2s2 e depois o resto não está totalmente preenchido. Aqui temos a 1s2, a 2s2, ok, a 2px, ou então a 2py, ou então a 2pz, dependendo de onde é que eu ponho estes dois elétrons. Sim, está aqui não, porque aqui só tem uma orbital e nem sequer está totalmente preenchida. Portanto, sim, eu posso dizer que para o oxigênio, portanto, a B, oxigênio, vai corresponder então a hipótese 1. Ok.
Depois a 2 diz que tem 4 eletrões de valência. Ora, eletrões de valência para aqui para o carbono são todos os eletrões da segunda camada. 1, 2, 3 e 4. Sim, ok. Aqui no oxigênio são 2, 4, 5, 6. Não, e aqui também não. Portanto, aqui sim. Portanto, então para o A, que é o carbono, vou poder fazer aqui uma correspondência para o número 2. Fantástico. Número 3. Tende a formar íons dipositivos estáveis. Nenhum deles. Este aqui tende a formar íons monopositivos estáveis. Aqui este não tem tendência a formar íons nenhuns. Este aqui é íons mononegativos estáveis e não monopositivos. Portanto, aliás, dipositivos. Portanto, não. Depois a 4. Adquire configuração de gás nobre ao ganhar um eletrão. Ora, se o hidrogênio ganhar aqui um eletrão, passa um S2, que é a configuração eletrónica do hélio, que é um gás nobre. Portanto, sim, ok. Então, para a C, que é o hidrogênio, vamos poder associar aqui a 4. Portanto, em princípio, as associações estão feitas. Vamos só ver aqui o que é que diz aqui a 5. Apresenta todos os eletrões de valência emparelhados. Aqui só tem um eletrão de valência e não está emparelhado, porque é só um, não é? Aqui, estes dois estão emparelhados. Estes dois estão emparelhados, mas estes aqui não estão e estes aqui não estão. Ok? E aqui, estes dois estão emparelhados, mas aqui não tem par e aqui não tem par e aqui nem sequer está preenchido. Portanto, não existe nenhum destes elementos em que todos os eletrões de valência sejam emparelhados. Portanto, assim, esta é a chave para a versão 1. Para quem fez a versão 2, a chave vai ser... A corresponde então à afirmação número 5, é a mesma afirmação, só que está com o número 5. A B é ao 2 em vez de ser ao 1 e o C corresponde ao 3 em vez de ser ao 4. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.